Doutor Felipe, fiz um exame de imagem e apareceu lá que eu tenho uma retificação lombar. Será que isso é a causa da minha dor? Será que isso é grave? Será que isso é um problema que eu tenho que de fato me preocupar e não posso fazer as coisas da minha vida? Se você quer saber essas respostas, fica comigo até o final do vídeo. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas. Nesse vídeo, então, eu quero conversar com você sobre retificação na coluna lombar. Não podemos dizer que é um diagnóstico, né? Mas uma coisa que aparece aí em alguns exames que as pessoas fazem e a pessoa às vezes fica preocupada com isso. Talvez você esteja aqui no YouTube, né? Ou no Instagram, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, tentando entender se isso é um problema, o quão isso é perigoso para você, né? Porque às vezes o profissional de saúde que você foi não te explicou com detalhes sobre isso. Então vamos lá, o que você tem que entender antes da gente falar da retificação? Que a nossa coluna, ela tem algumas curvaturas fisiológicas que a gente chama. Então, basicamente, a gente tem a lordose e a cifose. Então, aqui na coluna cervical, no pescoço, nessa curvinha da trás do pescoço, é uma curvatura que a gente chama de lordose cervical. Aí a gente sai do pescoço, vem para o meio das costas aqui, que a curva é o contrário. Essa é uma cifose torácica. Depois das costas, a gente vem para a região lombar, que a curva vai para dentro de novo. Essa é uma curvatura que a gente chama de lordose lombar. E depois, terminando a lombar, a gente entra na região do sacro, a região sacral, que tem também uma cifose, certo? Então a gente tem a cifose no sacro e na torácica e tem a lordose na lombar e na cervical. Bom, a gente tem outras curvaturas, mas essas aqui é as principais que você tem que entender, as fisiológicas, para entender da retificação. Quando existe alguma alteração dessas curvaturas, a gente pode ter um aumento ou uma diminuição delas. Então a gente pode ter uma hipercifose ou uma hiperlordose, ou a gente pode ter uma hipocifose ou retificação, ou uma hipolordose ou retificação. Então, quando existe uma diminuição da curvatura da lordose lombar, vai aparecer aquilo que apareceu no seu exame, que é a retificação lombar. Então, essa é uma alteração de uma curvatura que é natural da nossa coluna, que é a chamada lordose, certo? Ela perdeu um pouco da lordose ali, então ela está mais reta, o que não deveria. E aí a pessoa assusta, né, quando aparece isso lá no exame de imagem, às vezes na ressonância, que a maioria das pessoas acabam fazendo. E uma coisa que você precisa de entender: normalmente, quando a pessoa vai fazer a ressonância, ela está num período que ela está sentindo mais dor, né? Porque você não está de boa em casa, ali, tranquilo, sem dor nenhuma, você acorda no belo dia e fala: vou fazer uma ressonância da minha coluna hoje. Não é assim que funciona. Normalmente você vai fazer a ressonância quando é necessário, porque o profissional pediu e porque você está ali incomodado com alguma coisa, certo? Só que quando você vai fazer ressonância nesse momento de dor mais intensa, normalmente vai aparecer essa retificação lombar, né? E a gente está falando aqui da lombar principalmente. Por quê? Existem algumas alterações, algumas formas que o corpo vai usar para travar um pouco mais, criar alguma tensão muscular que vai ocasionar essa retificação lombar, somando isso à posição que você fica lá para fazer a sua ressonância. Então, nesse momento de ressonância, é mais provável que apareça uma retificação lombar. E às vezes, quando você fez o exame de imagem, apareceu a retificação, só que aí depois disso você começou a tratar, começou a melhorar, e aí agora não existe mais a retificação, porque o seu corpo já relaxou, e ele não cria mais essa tensão que faz a sua coluna perder essa curvatura de lordose lombar, que é a chamada retificação lombar. Então pode ser algo que apenas foi momentâneo da hora do exame, só que a gente tem como avaliar isso de forma natural, sem precisar de ver exame de imagem. Então, quando eu avalio um paciente olhando ele de lado e peço ele para fazer uma flexão de tronco, eu consigo identificar qual o nível de retificação lombar que tem ali, se está tendo muita perda, se não tem, como é que está essa situação. Não precisa de um exame de imagem para ver isso. Através do olho a gente consegue, né, um olho treinado, lógico,
avaliar essa retificação lombar do paciente. Nesses casos que não tem uma relação direta com aquele dia do exame de imagem, essa retificação ela pode ser um fator de risco para outros problemas, algo que a gente precisa de melhorar. E aí existe uma série de coisas, de atividades, de exercícios, né, de técnicas que a gente vai trabalhar com o paciente para que ele recupere essa curvatura da lombar dele. Então, a pergunta, né, é algo perigoso? Não é. Na verdade, não é um nem outro. Pode ser nada, pode ser simplesmente que a sua coluna se adaptou de uma forma ali que ela atualmente já não causa nenhum problema para você, ou pode ser um fator de risco para problemas futuros. E aí o importante é você, né, tá junto com um profissional que entenda disso, com um bom fisioterapeuta, que vai saber te avaliar e introduzir alguns exercícios para você que vão melhorar essa curvatura, né? Caso seja uma retificação mesmo de fato que já está instalada ali. Porque existe aquela situação que eu disse, que apareceu só no exame de imagem. E aí depois a pessoa está melhor, a gente faz o teste com ela ali, não aparece nada. Simplesmente está tudo bem. Então a questão é você saber qual é das situações que você se encontra e você estando com um bom fisioterapeuta, ele vai saber te encaminhar através de exercícios para poder resolver essa situação. Tá certo? Bom, se você quiser minha ajuda, eu vou deixar aqui o meu site. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp, procura saber como funciona a minha consulta presencial ou a consulta online, caso você não seja aqui da minha cidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.